Bom dia, gente. Então, 8h15. Estão me ouvindo aí agora? Sim. Obrigado. Eu já deixei gravando uns segundinhos antes, que daí às vezes até iniciar a gravação perde uns segundinhos de aula, né? Então já deixei gravando. Tá apresentando aqui a tela do quadro para poder começar. Na última aula a gente havia iniciado funções quadráticas, ok? Então a gente vai dar continuidade de funções quadráticas. O objetivo hoje, se tudo der certo, é inclusive tentar iniciar a falar de gráficos de funções, tá bom? Funções quadráticas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitar o momento, tá bom? A gente pode parecer pouco, mas já está encaminhando do meio para o final do segundo bimestre, né? A gente tem essa aula hoje, a aula semana que vem, a outra, do dia 2 de novembro, é feriado, né? Segunda-feira, graças a Deus. E aí, dia 9 é a última aula do bimestre, então vamos tentar otimizar o tempo para fechar essa parte de funções quadráticas, tá bom? Vou reforçar que acompanhem o Moodle aí, tentem resolver a maior quantidade possível de exercícios. Vocês podem ver que eu tenho alimentado sempre que possível lá aquela lista de materiais de exercícios resolvidos com exercícios e gráficos de exercícios e vídeos de vídeos sobre as soluções dos exercícios, tá bom? Uh, quem pediu autorização para entrar agora? Quem é Pedro Henrique? É dessa turma? Hein? O Pedro Henrique que eu autorizei agora. Você ainda não disponibilizou seu e-mail para poder você entrar sem ter que pedir autorização? Isso, então manda seu e-mail aqui, Pedro, porque todo mundo entra sem pedir autorização. Se eu já tivesse lá no quadro dando a aula, eu não ia ter como ver esse pedido, não teria como autorizar sua entrada, entendeu? É provável que eu já tenha mandado esse e-mail e você não tenha dado o aceite, é só aceitar, mas manda de novo aí que eu já faço isso agora antes de iniciar minha aula. Não, não precisa pedir desculpa, não, é só assim, é um jeito prático para vocês e para mim, a gente só tem 45 minutos de aula, entendeu? Bom, Pedro, olha só, agora você vai ver, vai chegar na sua caixa de entrada aí um convite para esse e-mail aí, ph29012-2005, ok? gmail.com. Você aceitando todas as aulas minhas, você entra automaticamente, entendeu? Basta você aceitar que nas próximas aulas minhas, quando você for entrar, você não precisa pedir autorização. Eu nem preciso estar em sala para você entrar, tá bom? E aí facilita muito a sua vida e a minha. Então, estamos aqui na telinha, eu vou com fé que nem a luz nem a internet vão oscilar hoje. Vamos então continuar funções quadráticas, tá bom? Estamos lá no capítulo 4. Nós vimos que funções desse tipo aqui, assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, são chamadas de funções quadráticas, tá bom? A, B e C são números reais e o que é importante para a gente aqui é que o A seja diferente de zero. É isso que a gente chama de funções quadráticas, tá? Então, a gente viu alguns exemplos na aula passada e a gente falou o que era o zero, né?
E o zero de uma função quadrática. Uma função quadrática. Nós vimos que era determinar valores de x, né? Eu digo que, sei lá, x0 é um zero para f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, se o f de x0 for zero. Ou seja, se trocar o x para aquele número, isso resultar em zero, ok? E a gente viu como achar os zeros de uma função quadrática, certo? Então, se você quer, na verdade, achar o zero de uma função quadrática, você está preocupado querendo resolver raízes, determinar raízes de equações de segundo grau. A gente deduziu essa formulazinha, e aí tudo que você precisa fazer, então, é determinar isso que a gente chamou do discriminante da nossa função, ok? E aí, através dele, você acha os zeros da função quadrática por essa formulazinha aqui. Isso aqui ainda a gente falou tudo na aula passada. Okay? Então, aqui estão os zeros. E aí, claro, como você vai tirar a raiz, é importante que esse delta seja maior ou igual a zero. Okay? Então, a gente viu o seguinte, se o delta, que é o maior que zero, tem duas raízes reais distintas, ok? Se o delta for zero, então tem duas raízes reais iguais. Isso na prática significa que ela tem uma, mas a gente diz uma de multiplicidade 2, ok? Então, uma raiz de multiplicidade 2. Esse termo multiplicidade vocês vão estudar com calma lá no terceiro ano, quando vocês estiverem vendo raiz de polinômios, tá bom? De equações polinomiais. Mas é só para adiantar. Então, uma raiz de multiplicidade 2. Ela é raiz duas vezes do seu problema. Problema, né? E se o delta for menor do que zero, então não admite raízes reais. Tudo isso ainda é o resumo da aula passada. E aí, como vocês vão ver no terceiro ano, na verdade ela tem duas raízes complexas, tá bom? Então isso aqui lá do terceiro ano. E aí, sendo complexas, são distintas e conjugadas e tudo mais. Então, essencialmente foi isso. Esse delta, ele é conhecido como o discriminante, tá bom? Porque ele discrimina, ou seja, ele diz quantas raízes a sua equação tem. Em função dele, você sabe quantas raízes reais sua função tem. E foi essencialmente isso que a gente falou na última aula, mas com exemplos, tá? Hoje, então, continuando, eu falei, então, que ia falar para vocês aqui de maneiras como a gente pode reescrever a nossa função, e aí eu vou falar sobre a forma fatorada e sobre soma e produto, tá bom? Forma fatorada e depois soma e produto. Okay? Então, essencialmente é o seguinte, se você tem uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Aqui, por essa fórmula, nós aprendemos a calcular duas raízes, sei lá, uma para soma, que a gente chama de x1 ou x', dependendo do livro que você estiver vendo. Eu gosto de chamar de x1, sei lá, para soma, então. Menos b mais o raiz de delta sobre 2a. E uma para diferença, o x2. Então, menos b menos raiz do delta sobre 2a, ok? Pode, sei lá, no livro, como eu falei, pode vir x' ou x duas linhas, não importa, tá bom? O que é essa forma fatorada? É uma maneira que a gente tem de reescrever essa nossa função da seguinte maneira. Você pode reescrever ela como sendo a vezes x menos uma das raízes, x menos outra raiz, ok? Menos a segunda raiz, tá bom? Onde x1 e x2 são as raízes
de f de x, ok? Então, um exemplo. Vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos pensar que a gente tem aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Eu acho que a gente já viu na última aula que x1 igual a 2 e x2 igual a 3, ou seja, 2 e 3 são raízes, são zeros, ok? De f de x. A gente calculou o delta aqui, achou x1 e x2, e aí na prática você pode testar aqui. Você troca por 2, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, mais 6. Então 2 ou 4 mais 6 é 10, menos 10 zerou. E é a mesma coisa para o 3. Ele está dizendo que você então pode fatorar como sendo assim, ó, x menos 2 vezes x menos 3, ok? Isso é particularmente útil porque a gente vai ver ali a seguir, que gráficos de funções afim, de funções quadráticas, são parábolas. A gente vai aprender o que é uma parábola, mas a gente vai ver o seguinte, o gráfico dessa nossa função aqui é uma coisa desse tipo. Ele passa aqui no ponto 6, é justamente o valorzinho de c, e aonde ele encosta no eixo x, são as raízes. Então, vocês têm 2 e 3, ok? Então, o gráfico tem essa cara, o gráfico dessa função. E aqui ele está dizendo que uma raiz é 2 e outra é 3, quando a gente fatora assim, né? X menos uma raiz. Ficou faltando só o A, mas aqui o A para a gente é o número 1, não importa muito, né? Okay? Então, a gente consegue, pelo gráfico, determinar quem é a cara da função, bem simples, se você conhecer essa forma fatorada, tá bom? Agora, nem sempre o A precisa ser o número 1, certo? Então, sei lá, se o A fosse outro número, o que muda é que na frente desses x menos as raízes, vem esses números, tá bom? Então, vamos pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu pegar um exemplo para fazer com vocês. Deixa eu achar no livro, que daí eu printo a página e ponho para vocês, igual a gente sempre faz. Por exemplo, ó, deixa, às vezes demora mais a achar um livro do que pôr aqui um exemplo. Então, exemplo 1, exemplo 2. Imaginem que agora f de x fosse o seguinte. 2x ao quadrado mais 8x, por exemplo, né? Então, escreva essa função em sua forma fatorada, tá bom? E como que a gente pode achar essa forma fatorada dele? É o seguinte. Primeiro, eu tenho que achar as raízes. Então, você pode achar as raízes aqui de duas maneiras. Primeiro, é calcular o delta. Então, quem é o delta? É b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então, assim, não aparece nada porque é um mais zero, né? Ok? Então, o c é zero. Então, o delta dá 64. Então, quem são as raízes? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta. Opa, a raiz de 64, que é 8, né? Sobre 2 vezes o a. Então, sei lá, um x1 aqui, menos 8 mais a raiz de 64, que é 8, sobre 4. x2 então, menos 8, menos a raiz sobre 4. Menos 8 mais 8 é 0, por 4 é 0. E aqui é menos 16 por 4, menos 4. Então, as raízes são 0 e menos 4, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é, a forma fatorada dela fica, portanto, igual a 2 vezes, né, o a é 2, x menos 0, x menos 4. Só que escrever x menos 0 e x menos 4 é feio, né? Então, é 2 vezes x menos 0 é x mais 4. Essa é a forma fatorada. Observe que quando você faz o produto, tem que voltar lá, tá bom? Então, só a título de curiosidade, 2x vezes x mais 4, x vezes x é x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Então, você fica 2x ao quadrado mais 8x. Realmente tinha que voltar aqui, tá bom? Aqui é a sugestão para vocês fazerem esse produto e ver que vai voltar aqui, tá bom? Então,
De novo, bem simplesinha essa ideia da forma fatorada. A gente vai ver que o gráfico dessa outra função, ela é um negócio desse tipo aqui para a gente. Ó. Opa. Só melhorar esse eixo X, pôr mais para cá um pouquinho. A gente vai aprender que ele é um negocinho desse tipo assim. Ok? Então, menos 4 e 0. Ok? Passa no C igual a 0. Então, já diz muito sobre a nossa função, tá bom? Então, essa é a ideia da forma fatorada. E aí, deixa eu então falar sobre soma e produto, que é uma maneira rápida, às vezes, de se resolver equações de segundo grau, desde que ela tenha solução, ok? Então, soma e produto. Esse soma e produto, nós veremos no terceiro ano para polinômios, funções desse tipo de grau maior do que 2 também, tá bom? Esse soma e produto, na verdade, é conhecido como relações de Girard, ok? Se você pega uma funçãozinha dessa assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? A gente está falando de funções, tá? E aí você quer fazer o quê? Achar os zeros dela, ou seja, resolver as raízes dessa equação, tá? E aí você sabe, então, que pode ser que existam duas raízes, x1 e x2 raízes, tá? Essas duas raízes, ela tem que satisfazer a seguinte coisa entre a soma e o produto delas. A soma delas, x1 mais x2, eu vou explicar o porquê disso aqui. x1 mais x2 a menos o valor de B sobre A. E o produto delas dá o valor de C sobre A. Ok? Então, por isso que quando a gente fala que resolver equações de segundo grau é antigo, é porque já quase 2000 anos antes de Cristo era conhecido um método para resolver o seguinte problema. Determinar dois números conhecendo a soma e o produto deles. Se eu pergunto para vocês assim, vocês conseguem me dizer dois números? Então, assim, vamos pensar nesse problema aqui. Bom, por exemplo, determine dois números sabendo que sua soma, que a soma, né? A soma é 5 e o produto é 6. Alguém sabe me dizer a resposta? Dois números onde a soma é 5 e o produto é 6. 3 e 2? Isso, muito bem. Então, olha só, digamos, a gente falou que a soma era 5 e o produto era 6. A resposta é única, né? Digamos, um é o 2, a x1 é 2, e o outro é 3, né? 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3 é 6, ok? Mas o que a gente vai ver é que isso é equivalente a resolver essa equação. Isso é equivalente a resolver essa equação. E se a gente calcula aqui só para lembrar o delta, então é 25 menos, né? B ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. O delta é 1. O x é menos o valor de B, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2. Então, 6 mais 1, 2. 5 mais 1, 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Ok? Então, resolver esse problema aqui é a mesma coisa que resolver essa equaçãozinha. Olha só que interessante, né? Uma pergunta simples, na verdade, uma equaçãozinha do segundo grau. Agora, por que, então, que isso aqui acontece, certo? Então, assim, eu vou usar primeiro essa relação para explicar esse exemplo, né? E depois mostrar de onde que sai, digamos, esse 1 aqui, tá? Então, se a gente traz, só para fazer o exemplo aqui do lado, para não ficar baixando toda hora o cursor, exemplo, resolva, né? Igual a zero. A gente viu ali que é 2 e 3, mas por que a soma vira 5 e o produto 6, certo? Então, as raízes desse problema são x1 mais x2 é menos o valor de B sobre o A. Ou seja, a soma tem que ser 5. E o produto
tem que ser 6 sobre 1, que é 6, ok? Então, resolver essa equação era a mesma coisa que o exemplo ali de baixo que a gente falou, né? E aí a gente achou, não precisa falar de equação de segundo grau nem nada, é uma coisa até simples de se resolver, né? Dois números, a gente já soma é 5, o produto é 6, a solução é 2 e 3. Você calcula o delta, etc., dá 2 e 3 também, tá bom? Agora, por que que essa relação aqui acontece, né? Por que que essa 1 é verdadeira, tá bom? Então, o que a gente viu ali atrás era o seguinte, se você tem as raízes x1 e x2, você pode pegar ax ao quadrado mais bx mais c e fatorar, né? Por isso que chama fórmula fatorada, como a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. E aí, como a gente observou, quando multiplica, tudo tem que voltar, né? Então, por exemplo, eu vou deixar o a aqui e vou primeiro multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. X vezes x2. X2 é um número, certo? Igual a gente fez aqui, por exemplo, né? Ok? Quando a gente multiplicou, ela se transforma em coisas como essa, tá bom? Depois, então, x1 vezes x com sinal negativo. Então, menos x, x1. E por último, menos vezes menos mais, x1 vezes x2. Agora o a está multiplicando, a gente multiplica todo mundo. Então, você fica com ax ao quadrado. Observe que aqui, ó, vamos grifar de amarelo, x é um fator comum, né? Na verdade, menos x. A gente pode pôr menos x em evidência e multiplicar por a. Né? Então, fica menos ax, sobra quem? x2 mais x1, ou x1 mais x2. E aqui, depois, por último, a vezes x1 vezes x2. E aí, para que essa expressão seja igual a essa, observa o seguinte, o termo de x ao quadrado é o mesmo, então não tenho nada para fazer com ele, né? Okay? Mas o resto tem que coincidir, olha só, o termo de x... O termo de x, desculpa que estou travando aqui. O termo de x, que é o b, tem que coincidir com o termo de x aqui, que é menos a vezes x1 mais x2. Então a gente está dizendo, na verdade, o seguinte, que b, perdão, é menos a vezes x1 mais x2. E o termo independente, vou manter até o padrão de verde ali, ó. Quem não tem x aqui é o c. Então c tem que ser a vezes x1, x2. A vezes x1, x2. E aí, então nós estamos dizendo o seguinte, que x1 mais x2, na de azul lá, a gente pode passar esse menos a dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Aí fazendo a regrinha de sinal, fica menos b sobre a. E o x1 vezes x2, o a está multiplicando, passa dividindo, c sobre a, ok? Então, determinar as raízes é também fazer isso, menos b sobre a, né? A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, nem sempre a gente consegue resolver equações por isso. Primeiro, porque tem raízes, tem funções que não têm raízes, ok? Outras têm, mas podem ser, sei lá, pensa, uma raiz de 2, né? Como é que você vai determinar? É difícil, né, você achar dois números que satisfazem isso, tá? Mas, em geral, quando você tiver probleminhas como simples, como a gente tem resolvido, você consegue resolver usando essa ideia de soma e produto, tá bom? Deixa eu ver se eu acho mais um outro exemplo onde a gente consiga usar. Então, vou pegar um outro exemplo aqui, está na página 112, tá bom? É um exemplo. Resolver x ao quadrado mais 3x menos 28, ok? Mais 3x menos 28 igual a zero. Então, as raízes, quem devem ser as raízes desse nosso problema, né? Okay? Então, por exemplo, x1 mais x2 tem que satisfazer menos b, então aqui é menos 3, sobre o a, que é 1. Então, vou deixar só menos 3, tá bom? E o produto tem que ser igual ao valor de c, que é menos 28,
sobre o A, que é 1. Então, alguém consegue me falar aí dois números onde a soma é menos 3 e o produto é menos 28? Primeiro, se o produto deu negativo, eles vão ter que ter sinais contrários, né? Não podem ter o mesmo sinal, né? Ninguém? -7, 4. Isso. Olha só. Menos 7 mais 4. Vamos testar aqui, ok? Então, sei lá, x1 é menos 7, x2 é 4. Aí tanto faz a ordem, né? Podia ser 4 e menos 7, né? Mas se a gente somar menos 7 mais 4, dá menos 3, né? E menos 7 vezes 4 é 28, ok? Então, na verdade, essa ideia do produto, ela fornece ideias boas para a gente quando a gente procura raízes inteiras, né? Porque 28 pode ser quem, né? Então, 4 vezes 7, 2 vezes 14, aí você vai testar qual vai acontecer isso. Aí, como é menos 28, né? 28 era isso que eu falei. Como é um menos, e você vai fazer o quê? Vai testar, combinar os sinais de hora um negativo, hora um positivo, certo? Então, por exemplo, se fosse menos 4 mais 7, a soma daria 3, né? Não menos 3. Mas o produto daria menos 28, aí não dá certo. Então a gente consegue filtrar. Entretanto, por exemplo, nem sempre a gente consegue usar soma e produto para resolver um problema. Deixa eu deixar um outro exemplo aqui. Ó. Um que a gente não conseguiria, né? Então pensa assim, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero, ok? Se a gente tenta usar soma... É importante que a gente conheça esses métodos, mas não fique preso a ele, tá? Saber aquele primeiro método lá de como determinar as raízes é importante, porque ele indica, inclusive, quando que não tem raiz, certo? Por exemplo, esse aqui, se a gente tentar usar soma e produto, o que, que ele vai virar? O que a soma tem que fazer? A soma tem que ser... Não tem ninguém com x aqui, né? É como se fosse assim um 0x, na é verdade? Então a soma tem que ser 0. E o produto? Tem que ser 1. E aí, será que a gente consegue achar dois números onde a soma é 0 e o produto é 1? Só na tentativa e erro que a gente fez aqui, por esse outro exemplo? Não, ok? Então, é porque, na verdade, esse aqui a gente já viu, não possui raiz real, ok? Se você calcular o delta aqui, só para justificar isso, tá? O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso dá menos 4, é menor do que zero, tá bom? Então, você não encontra x1 e x2 que satisfazem isso, tá? Não encontra no mundo dos números reais, tá bom? Lá nos complexos, só deixar aqui então de observação de verdinho, a gente vai ver que as raízes são complexas, é o número imaginário i e o menos i, tá bom? Esse i menos i, eles têm a propriedade do quadrado deles ser menos 1, tá? Mas isso aqui só lá no terceiro ano, tá bom? Mas o fato é, então, que nem sempre você consegue resolver por soma e produto. Então, não adianta a gente ficar refém de um método só, tá bom? Quando a gente foi... Então, agora eu tô preparando o mundo para a gente poder falar de gráficos de funções, tá bom? Então, a gente falou o que hoje? Falamos de soma e produto para se resolver equações e falamos de a forma fatorada. Vou falar agora do negócio que é conhecido como a forma canônica de uma função quadrática. E aí depois a gente pode passar para o gráfico, tá bom? Então,
só para aproximar aqui, qual é essa ideia da forma canônica? Então, a gente tinha uma função ax ao quadrado mais bx mais c, ok? E aí, na última aula, a gente falou sobre completar quadrados, né? Como que a gente obtém aquela forma para resolver equações de segundo grau, achar o zero de funções quadráticas, é completando quadrados. E aí, para completar quadrados, né? Então, assim, qual era a ideia, né, que a gente usou? A ideia era, lembrar, se você tivesse assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A primeira coisa que a gente fez foi dividir os dois lados por a. Então, se for com x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero, ok? Aqui, entretanto, a gente não tem como pôr igual a zero. A gente não está mexendo com a equação, certo? Mas ainda assim eu posso pôr o a em evidência. Se eu coloco o a em evidência aqui, então, o que sobra quando eu multiplicar tem que voltar. Então é ax ao quadrado, né? Mas aqui não tinha um a, então eu ponho um a dividindo, porque quando eu multiplicar a vezes b sobre ax, a simplifica com a, sobra bx. E a mesma coisa para c. Sobra c sobre a, ok? Então, daí que começa a surgir essa ideia da forma canônica, tá bom? Depois, se você se recordar lá, a gente lembrou o seguinte: quando você faz x mais alguém, aí eu já vou botar aqui porque a gente tinha feito isso na última aula, x mais b sobre 2a ao quadrado, quem fica? X ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Aí, ó, tem um 2a, perdão. 2 multiplicando, 2 dividindo, fica bx sobre a. Bx sobre a que estava aqui, certo? Então, o que falta para esse pedacinho que eu vou grifar de amarelo, a gente já comentou um pouquinho disso na aula passada, é virar um quadrado perfeito, falta somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Numa equação, pensando numa balança, o que a gente fez? A gente somou de um lado e somou do outro esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui, de novo, eu não tenho uma igualdade para fazer isso, mas a gente pode usar o seguinte truque. Então, eu somo e subtraio esse mesmo valor. Então, assim, se eu tenho uma equação, sei lá, 2x mais 3 igual a zero. Se eu somar e subtrair 3, eu não mudei nada, né? 3 menos 3 continua dando o que tinha antes, tá bom? A ideia é essa, a gente vai somar e subtrair essa parcelazinha aqui de amarelo, tá bom? Então, a gente pega f de x e você fica com a vezes então, x ao quadrado mais b sobre ax. Agora, então, eu vou pôr de amarelo aqui. Vou somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E como eu somei, então eu vou subtrair para não estragar a nossa, a nossa funçãozinha. Mais c sobre a. Tá bom? Então, isso aqui. Né? Não mudou nada, né? Porque um menos o outro é zero, volta no que estava só de branco lá antes. Só que, então eu vou pegar o verde para destacar. Esse pedacinho aqui é justamente esse que eu grifei de verde aqui agora. X mais b sobre 2a ao quadrado, ok? Então a gente pode pegar f de x e escrever como sendo a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos, ok? B ao quadrado sobre 4 ao quadrado mais C sobre A. Tudo que a gente precisa fazer agora é juntar B ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Aqui tem um menos, certo? Mais C sobre A. A gente fez isso na última aula, né? Então, por exemplo, se você multiplica e divide por 4A, todo mundo embaixo fica 4A ao quadrado. E aqui você vai ficar, então, com menos B ao quadrado
mais 4ac, ok? Então, a gente pode pegar f e escrever da seguinte maneira. É a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, vamos colocar assim, mais, né? Menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4a ao quadrado. E aí, para finalizar a forma fatorada, eu já faço a forma canônica, eu faço um exemplo com vocês. A gente deixa o seguinte, esse A está multiplicando, eu vou multiplicar todo mundo, então eu vou ficar A vezes x mais b sobre 2a ao quadrado, mais, aí observa, olha só, esse A está multiplicando, se eu multiplicar ele por toda essa parcela, eu tenho 4a ao quadrado dividindo, então eu posso simplificar esse A com esse. Então, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a, ok? Tirou uma potência do A. Só que essa expressão b ao quadrado, 4ac, ela lembra alguém pra gente, né? Quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac, certo? Aqui não está todo mundo com o sinal trocado? Então, se você multiplicar por menos 1, menos delta é quem? Menos b ao quadrado mais 4ac. Então, a gente pode pegar o f de x, escrever ela como sendo a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado. Essa parte de cima, então, menos delta sobre 4a. O que é legal? Isso aqui é o que a gente chama a forma canônica da função. Ok? Então, você, na verdade, consegue escrever como sendo a, né, vezes x mais ou menos alguém, né? O sinal está dizendo que vai ficar o do b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Ok? Esse b sobre 2a e menos delta sobre 4a, que a gente vai chamar, quando a gente falar na próxima aula sobre o gráfico, do x do vértice e do y do vértice. Ok? A gente pode trocar, então, com um letrinho mais bonitinho. X do vértice e y do vértice. Por quê? A gente vai ver que gráficos de funções são parábolas. E aí, este ponto onde a função quebra, ela deixou de decrescer e começou a crescer, ou acontece o contrário, ela estava crescendo e passa a decrescer, é o vértice. E esse b sobre 2a é exatamente o x do vértice. E menos delta sobre 4a é o y do vértice. Mas, sei lá, por efeito de exemplo, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, você pegou... Vamos concentrar nessa aqui que a gente mexeu bastante hoje, onde o A é 1, tá? Como é que a gente pode escrever ela em sua forma fatorada, né? Então, só para identificar, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. A gente vai precisar do delta também, né? O delta, então, é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C. 25 menos 24 é 1. Qual é a forma, então, a forma canônica da nossa função? É 1. Eu vou pôr esse 1 porque é a primeira vez que a gente está fazendo, tá bom? Mas como é 1 multiplicando, você não precisa. X mais B sobre 2A. Olha só, o B é menos 5. Então, menos 5 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, menos o delta sobre 4A, né? 4 vezes 1. Aí, só para deixar bonitinho, né? A forma fatorada de nossa função é o seguinte, x menos 5 sobre 2. Ó, fatorada não, perdão, canônica. X menos 5 sobre 2 ao quadrado, menos 1 quarto. Então, esta é a forma canônica da nossa função. O legal é que é o seguinte, como um número ao quadrado é sempre positivo, ele está dizendo que a nossa função, e a gente vai falar também, depois que a gente fala de gráfico de função, a gente fala sobre máximos e mínimos de funções quadráticas.
Então, ele está dizendo o seguinte com esse problema. Lembrar, todo número ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. X ao quadrado é sempre positivo, para todo x. Então, esse número que está aqui dentro sempre é positivo. Então, a nossa função, ela admite um valor que é o menor possível, que é menos 1/4. Então, quando você faz o gráfico dela, ele está dizendo o seguinte, o menor valor que ela vai vir aqui embaixo é esse menos 1/4. Daí para cima, a sua função sempre é maior do que isso. É isso que ele está dizendo. Então, a sua função admite um valor mínimo, e esse valor mínimo é quem sobrou aqui para fora. Okay? Então, permite coisas legais. Pode pensar que não, mas eu vou deixar um plano para vocês pensarem, depois eu vou resolver com vocês. E aparentemente tem nada a ver com função quadrática, certo? Mas você vai ver que tem a ver sim com máximos e mínimos de funções quadráticas. O exemplo, então, para vocês pensarem, é o seguinte. Eu vou escrever e eu vou explicar a ideia dele, aí depois vocês pensam. Então, um probleminha para pensar. Ainda não tem como resolver ele, porque eu ainda não falei de máximo e mínimo. Mas então, já motivando a próxima aula. Prove. Não, ó, melhor. Vou deixar para mesmo. Prove e dentre os retângulos de perímetro fixado, o de maior área eu vou explicar o que eu estou escrevendo aqui. Então é o seguinte, para vocês provarem que dentre todos os retângulos que tem um perímetro fixado, o que tem maior área é um quadrado. Okay? Então eu vou dar só uma ideia, aí eu resolvo ele com vocês depois que eu falar de função quadrática, tá? Então, quando eu estou falando de retângulos, então assim, quadrilátero tem dois pares de lados paralelos, tá bom? Ele tem dois pares de lados paralelos e os ângulos internos são 90 graus. Quando ele for que tem um perímetro fixado, então pensa assim, digamos que um lado seja x e o outro y, né? Então, o outro x e y. Né? Ele está dizendo que não vai mudar. Então, você pega todos os retângulos que têm perímetro igual a 20, igual a 30, igual a 50, isso não muda. Então, o perímetro é denotado por 2p, ele é 2x mais 2y. É só você somar todos os lados, tá bom? Então, por exemplo, se aqui fosse 30 e aqui 50, então seria 60 com 100, 160. Então, verificar que dentre todos os retângulos de perímetro 160, por exemplo, o que tem maior área, na verdade, é um quadrado que tem as dimensões, ok? Então, assim, todos os lados seriam igual a 40, por exemplo, ok? Daí ele quer que você provar que é um quadrado, ele quer que você conclua. Então, isso aqui está fixo, isso que ele falou que é fixo, certo? Como é que é a área de um retângulo? É comprimento vezes largura, né? Base vezes altura, x vezes y. Ele quer que prova o que vai ter maior área é o que tem os lados iguais. Então, ele quer que você verifique que x precisa ser igual a y. Okay? E, na verdade, é um quadrado, né? Porque se x é igual a y, um retângulo que tem os quatro lados iguais, a gente chama de quadrado. A gente consegue fazer isso com funções quadráticas, né? Então, de todos os retângulos que tem um perímetro determinado, o que tem a maior área é o quadrado com esse perímetro fixado, tá bom? Na próxima aula, então,
a gente vai falar sobre o gráfico de funções quadráticas. Eu vou parar a apresentação, voltar aqui na sala, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a hora é agora. E daí, então, vamos falar sobre o gráfico, e depois de falar sobre o gráfico, a gente fala sobre esses máximos e mínimos de funções quadráticas. Eu acho que a gente vai ter margem suficiente para, dentro dessas aulas que faltam, poder concluir o capítulo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ok, se ninguém tem nada, eu vou desejar boa semana para vocês e a gente se encontra aqui então na segunda que vem, tá bom? Vou parar a gravação agora, mas fico aqui ainda à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Boa semana para todo mundo, viu, gente? Obrigado vocês. Agora sim vou parar a gravação.